Vamos iniciar então, né, e compartilhar então a aula. Bom, pessoal, o primeiro conteúdo que eu passei lá para vocês foi sobre metameria, né? Quem assistiu deve ter seguido lá, né? Que a gente falou de metameria e falou sobre os grupos também que a gente vai tratar agora nesse semestre, que eu falei do plano de saúde e tudo mais. E a metameria, ela é importante que a gente saiba o que é isso. Por quê? Porque esse grupo de animais que a gente vai ver agora, né, que são os anelídeos, é o primeiro grupo que a gente vai tratar, ele traz, então, essa constituição corporal, tendo a metameria, né, como essa constituição corporal, onde eu tenho, então, uma repetição, portanto, né? Que o corpo é separado em metâmeros, tá? Então, é uma separação do corpo em vários conjuntos em que eles são funcionais, tá? Então, eu posso ter essa metameria do corpo e nesses metâmeros eu posso ter também cada conjunto, cada metâmero desse ter órgãos e sistemas próprios deles, tá? Eles são repetidos ao longo do corpo. Isso a gente vai entender melhor quando a gente começar a ver esses grupos de animais, tá? A metameria em si, ela tem uma vantagem enorme, então, para os grupos, então, que evoluíram, então, a partir dessa característica, tá? Uma vez que a metameria, ela foi, assim, um auxiliar enorme para que, principalmente, a locomoção, né, ficasse otimizada também, tá? Além do que, traz também... quando um animal perde aí um segmento do seu corpo, esse animal ainda pode sobreviver, tá? Não traz grandes danos aí para esse animal. Eu dava... A lagartixa? A lagartixa, ela perde o rabo, sim, tá? Pode tomar como sim, porque ela não perde os movimentos, tá? Então, a gente já leva em consideração também que essa segmentação, inclusive falando foi bom você falar da lagartixa, foi ótimo. Não, não gosto dela, não. Eu também tenho. Acho que a gente já até conversou sobre isso Sobre uma esse vez. trauma. Eu tenho uma coisa com lagartixa. Eu também não sei, enfim. Então, até legal o exemplo da lagartixa, porque é o mesmo de muitos dos vertebrados, né? E até mesmo de nós. Porque a musculatura, ela também está inserida dentro dessa metameria, porque separa grupos de musculatura, grupos, a gente pode entender a metameria também na constituição do sistema nervoso também, tá? Onde a gente tem a cabeça, né, com o cérebro lá, e a gente tem a medula. E da medula vai o quê? Partir ramos de nervos para inervar o quê? Braços, pernas, né? E tudo isso, então, é tudo independente, tá? Se eu perder meu braço, eu não perco o resto da minha movimentação. Isso não vai trazer um grande dano. É lógico, né, que a gente vai se sentir meio inutilizado sem um braço, mas que a gente consegue sobreviver normalmente. Mesmo caso da lagartixa, então, se ela perder ou uma perninha, ou então a cauda dela, ela também continua a sobreviver. Se a gente fala especificamente do grupo que a gente vai tratar, que são os anelídeos, se eu tenho uma minhoca, se eu corto uma partezinha dela, gente, ela pode ali, né, se regenerar ali, se curar e sem ter um comprometimento, né, dependendo também dessa parte, se eu não corto uma parte do corpo muito essencial, né, uma maioria do corpo, ela tranquilamente também acaba sobrevivendo. Por quê? Porque nos outros metâmeros ela tem repetição de sistemas e órgãos, né? Que a gente vai ver logo depois,
onde então ela tem sistema de excreção dentro de um metâmero e dentro do outro, e dentro do outro, e dentro do outro. Se ela perde uma parte, ela tem um restante, tá? Tem também o sistema de circulação que atravessa todo o corpo, então é possível que essa circulação continue a lidar com o restante do corpo que ficou danificado e outros órgãos e outros sistemas também, tá? Então, a metameria nada mais é que essa separação do corpo, então, em metâmeros, tá? Em locais, então, que eles vão ter essa constituição, então, de ter sistemas e órgãos, então, repetidos, tá? Bom, aqui é um desenho assim do corpo de um anelídeo, né? Vamos pensar na minhoca, então, onde a gente sabe que ela tem aquelas separações, aqueles anéisinhos, tá? Então, tá lá o corpo com toda essa cutícula aqui, então vai separando. Aqui é toda a epiderme, então, que a gente enxerga, e aqui a gente está olhando o interior dessa minhoca, portanto. Daqui até aqui, olha, onde eu tenho essa parede aqui, seria um outro metâmero, tá, gente? Daqui até aqui, eu teria um outro metâmero e daqui até aqui um outro metâmero. Se vocês notarem, olha, a gente tem aqui como se fosse uma paredezinha, isso se chama septo, tá? Normalmente é uma membrana em que ela faz, então, a separação de um metâmero do outro. Essa separação interna, tá, gente? Então, a gente enxerga externamente os metâmeros, porque eu enxergo sulcos aqui, que são os ânulos, tá? Então, formam esses sulcos que dá bem para ver, né? Cada anel, então, do corpo dessa minhoca, que a gente vê externamente. E por dentro, o que marca um metâmero entre o outro são esses septos, então, tá? Aqui a gente trata de animais, então, que são celomados e que apresentam, então, o celoma, tá? Se a gente olhar, olha, a gente vê que existem locais de abertura. Então, todo esse celoma, ele é aquele tecido de mesoderma revestido, né? Que reveste tanto o intestino quanto reveste também a parede do corpo. Então, nós temos aqui, além desse septo, alguns locais em que alguns órgãos fazem comunicação com o outro metâmero através desse septo aqui. A gente está vendo aqui alguns orifícios em que são os nefrídeos que vão, então, estar atravessando de um metâmero para o outro, tá, gente? A princípio, aqui não é o nefrídeo todo, é somente a boca do funil do nefrídeo, que se chama nefróstoma, tá? A gente vê também essa cavidade toda aqui aberta, porque essa cavidade é o intestino e ele atravessa o corpo todo, tá? E também nós vemos o quê? Nós vemos locais, então... Opa, não chegou ninguém não, né? A gente vê também locais de passagem de quê? Dos vasos sanguíneos, tá? Vasos sanguíneos, vasos nervosos, então vão ter, então, os cordões para atravessar nesses locais aqui que intermediam, né? Que ele possa, então, atravessar todo o corpo, tá? Então, olha, se vocês observarem, cada septo tem um nefróstoma aberto. Se esse aqui está aberto, o nefrídeo está dentro desse metâmero. O nefrídeo desse está sempre com o nefróstoma, tá? Com a boca do funil ligado ao septo do metâmero anterior. Isso depois não se preocupe que a gente vai entender melhor depois, tá? Então, isso que é metameria. Por quê?
Nós temos intestino desde o início do corpo desse animal e ele atravessa todos os metâmeros do corpo. Temos vasos, então, e nervos que vão atravessar todos os metâmeros também do corpo. Temos também nefrídeos, né, que são sistemas, então, de excreção presentes em cada um desses metâmeros. Então, se eu corto daqui para lá, eu tenho toda essa outra parte da frente que ainda pode sobreviver, porque tem sistemas essenciais aí para o corpo desse animal. Tanto tem sistemas, quanto também vai ter constituição de musculatura, seja circular ou seja longitudinal também, tá? Pois a gente vai acabar vendo melhor. Aqui melhor ainda, tá? Dá para vocês verem então esse animal todo cheio de metâmeros, porque eu consigo ver isso a olho nu, né? Então, cada separação, cada anel desse, até por isso é que o nome desse grupo é anelídeo, tá? Então, anélida vem de anéis, tá? Então, por isso que é separado dessa forma, e internamente eu vejo que cada metâmero é separado, então, por um septo, tá? Onde, então, esses órgãos atravessam todo o corpo desse animal. Aqui, olha, deixa eu ver, acho que talvez tá tampando para vocês aqui. Então, aqui, olha, a gente pode ver melhor ainda, ó. Vasos, então, sanguíneos atravessando todo o septo, tá? Temos o intestino central, temos a presença do septo, temos aqui cordão nervoso. E estão vendo esse funilzinho aqui, ó? Um funil começando aqui, enrolando e saindo por um poro aqui. Esse é o nefrídeo, esse é o sistema, então, de excreção, tá? Então, são nefrídeos que, o que acontece? Normalmente, se é um órgão de excreção, é ele que vai tirar essas excretas do corpo. Então, o que acontece? Ele não retira do próprio metâmero em que ele está. Ele está à frente do metâmero, então ele recolhe toda a excreta celular metabólica que tem deste metâmero, vai passar por aqui, vai ser processado e somente a excreta realmente que não é mais utilizada vai sair então pelo poro excretor. E assim por diante. Quem faz o desse aqui, já que ele fez o da frente? O de trás faz o dele. E assim por diante. O único nesses animais, e que a gente vai ver ainda, o único segmento, o único segmento que das minhocas ou de outros anelídeos que não vão possuir nefrídeo, vai ser o último segmento, tá? Que depois a gente vai falar melhor, então, de tudo isso, tá? Mas deu para entender mais ou menos como que é? Mas a gente vai falar mais ainda, tá? Então, olha, só um pouquinho aqui para a gente falar desses anélidas, né? Então, é uma palavra que vem do latim, do anelos, e que quer dizer anéisinhos, né? Então, porque já tem aquelas marquinhas mesmo, né, nesses animais. Não só na minhoca, mas a gente vê na sanguessuga, que também é um anelídeo, nos poliquetos, que são anelídeos de marinhos, tá? Que a gente vai ver depois, especificamente, cada grupo desses, tá? São animais protostômios, isso quer dizer que lá no desenvolvimento embrionário, eles ainda, o primeiro orifício a ser formado é a boca, tá? São triblásticos, uma vez que eles são acelomados, eles são triblásticos, apesar de que temos animais triblásticos e que são acelomados e pseudocilomados. Que era o caso de quem? Quem lembra de grupos triblásticos e que eram acelomados e pseudocilomados? Ninguém lembra mais? Não? Professora, faz
semestre. Olha, eu não me arrisco, não. Nem arriscar? Foi o último. Pô, ele foi aquele que a gente fez o coisa. Como que era o nome? É do Gastrópodes lá? Não. Não, foi as que eu minto que a gente fez? É, essa que eu minto. As quelmintes É pra... são pseudocilomados. Eu né? ia falar. Você É, viu? Saiu as. são triblásticos e até os plateumintes, que Aí, ó. são triblásticos, gente, mas acaba não formando celoma, né? Ou não forma, que acabam sendo acelomados, ou então um falso celoma só, tá? Então, de gastrópoda para frente, aí sim a gente tem presença de celoma, né? E simetria bilateral. Então, também são animais onde a gente pode traçar um plano de corte no corpo desse animal e que a gente consegue, então, essas duas partes aí semelhantes, tá? Clivagem espiral, então, relacionada aos moluscos e artrópodes primitivos. Isso quer dizer, essa clivagem espiral aí está relacionado mais durante o desenvolvimento embrionário, de como que aquelas células, então, as primeiras se comportam durante a divisão, tá? São vermes segmentados, isso é, possuem segmentos, então possuem metameria, são animais metaméricos, então, tá? Segmentos em série linear, então ao longo do corpo a gente vê esses segmentos acontecendo, então, né? Já que a maioria deles tem essa forma de vermes ainda, tá? Sulcos circulares externos, como a gente vê na minhoca, e vai ver na sanguessuga, e vai ver também nos poliquetos, tá? E esses anéis, principalmente nas minhocas, que são os oligoquetos, e na irudínia, né, que são as sanguessugas, a gente chama, portanto, esses anéisinhos aí, esse sulco, o sulco, tá, gente? De ânulo. O sulco é chamado de ânulo, não o anel. Metamerismo interno. Então, olha lá. Metamerismo interno nada mais é que essa repetição de órgãos e sistemas, portanto, tá? Então, se a gente olhar na minhoca, ela vai ter um monte. Nós também somos animais metaméricos, tá? Mas, professora, nós não temos coração na perna, coração no braço, né? Não, não temos. Mas temos, então, sistema nervoso, tá? Porque nós temos os plexos, né? Do sistema nervoso irradiando para esses metâmeros, que são braços, pernas, cabeça é um metâmero, e o nosso tronco também, né? O tronco, o abdômen todo aqui é outro metâmero também. Então, sistema nervoso e sistema muscular também é independente. Se eu cortar meu braço ou se eu cortar minha perna, eu continuo movimentando a outra perna, continuo movimentando o braço, tá? Então, isso é metamerismo também, tá? Delimitação em metâmeros ou delimitação em metâmeros ou somitos pelos septos. Então, o que acontece aqui? Aqui eu posso delimitar, eu posso dizer onde começa e onde termina um metâmero, quando então eu sei onde está esse septo, tá? E nem na minhoca, se a gente volta atrás, então eu vou saber que esse metâmero inicia aqui e termina aqui, tá? Alguns depois a gente vai ver que não existe esse septo interno. Aí depois a gente vê como é que então a gente lida com esses grupos, tá? São chamados ainda de vermes cerdosos, né? Os anelídeos, por possuírem cerdas. A única exceção que a gente tem desse grupo aqui, pessoal, são as sanguessugas que daí perderam totalmente essas estruturas que são as cerdas, tá? Mas encontramos muitas cerdas em poliquetos e em menor grau nos oligoquetos, que são as minhocas.
essas cerdas, para que serve cerdas, né? Para locomoção, gente. Então, vão auxiliar a locomoção, também auxiliam na ancoragem, e se a gente pensar, ancoragem, né, quer dizer que ajuda a segurar no local. Posso pensar na minhoca. A minhoca é um animal escavador, portanto, ela precisa dessa ancoragem para fazer os movimentos, então, de locomoção, para que ela possa, então, se locomover, mudar, então, de lugar. Caso contrário, ficaria mais difícil, ela ficaria deslizando, né? Uma vez que a gente sabe que a minhoca, ao pegar ela não é cheia de muco, é lisa, né? Então, ela tem que ter essas estruturas, então, também. Utilizada também para natação, quando a gente já leva em consideração o grupo dos poliquetos ou até mesmo outras minhocas que são aquáticas que a gente vai conhecer depois, tá? Então, impedem esse deslizamento também. Encontrado em todos os locais do planeta e são do planeta nosso. E são bentônicos, tá? Então, normalmente, quando presentes, eles estão sob o substrato, né? Existem muito poucos que nadam, então, na coluna d'água, mas existem. A maioria está sob o substrato, seja ele terrestre ou então aquático. Solo úmido, né? Uma vez que dentro do ambiente terrestre, esses animais, apesar de ter uma cutícula diferenciada, ainda são animais bastante delicados, então a preferência sempre é por locais que contenham umidade, portanto, tá? Então, solo úmido, lodo, areia ou vegetação que esteja submersa vão ser os locais aí que mais se adequam ao achado desses animais. Organização, isso aqui é quase que a mesma coisa do que a gente falou já anteriormente, tá, gente? Então, só vou repetir o que ainda não citamos lá. A gente sabe que são protostômio, né, anterior, a organização geral é o quê? A gente tem um prostômio, que é anterior, que é a parte toda ali da cabeça, tá? Então, a parte anterior a gente chama de prostômio. O corpo é segmentado em metâmeros, a porção terminal, o finalzinho, portanto, é chamado de pigídio. Fusão dos segmentos anteriores com o prostômio vão formar a cabeça. Então, fusão de segmentos anteriores vai ser quem? Prostômio e peristômio, tá? Novos metâmeros são formados sempre à frente do pigídio, então o último segmento lá atrás, que é o pigídio, é ele que dá o crescimento corporal do animal, tá? Celoma, né? Par de compartimentos celomáticos em cada segmento, então eu tenho um celoma, um espaço para adequar esses órgãos que estão em cada segmento. Peritônio é um epitélio também formado a partir do tecido mesodérmico, dorsal e ventral. Peritônio adjacentes também ajudam na formação dos septos. Músculos circulares e longitudinais vigorosos, e isso é bastante útil e foi uma evolução bastante grande para esse grupo de animais, uma vez que uma grande parte deles são escavadores e vão utilizar dessa boa musculatura para facilitar, né, esse modo de vida. Esqueleto hidrostático, então, nesse espaço celômico, além, então, de todos esses órgãos, né, gente, a gente tem fluidos também corporais, fluido celômico, e com mais a ajuda da musculatura, que a gente sabe que tem musculatura circular e musculatura longitudinal em cada metâmero, isso vai fazer com que a escavação e a locomoção seja bastante eficiente, tá? Então, para rastejar, para nadar e para escavar também, tá?
Para a gente ter uma classificação aí desses poliquetos, pessoal, então, olha lá, a gente tem dentro do filo Anélida, então, a classe poliqueta, tá? É polichaeta, soletrem polichaeta para ficar melhor, para vocês saberem escrever, mas se pronuncia poliqueta, tá? Então, está incluído aqui dentro, então, os poliquetos aquáticos e que são marinhos, tá, gente? A gente não tem indivíduos de água doce, somente de água salgada. A gente separa o grupo de poliquetos em 2 grupos para melhor a gente estudar, tá? Que são a ordem errantia e a sedentia. Isso nada mais quer dizer que, traduzindo, são os errantes e os sedentários. Se eu penso numa pessoa errante, é que erra muito, sai, então tem uma locomoção, tá? Uma boa locomoção. Se eu falo sedentário, não porque ele não tem locomoção, mas que ele vive muito mais restrito a alguns locais, como tubos que ele mesmo produz, né? Na própria areia do substrato, ele cava, então, túneis e fica lá dentro, ele raramente sai, tá? Apesar de que temos também espécies errantes que também constroem esses tubos para que eles fiquem dentro, tá? Isso é uma garantia também de proteção, uma casa mesmo, tá? A outra classe, gente, é chamado de clitelata. Esse nome já é bem específico porque ele remete ao nome de uma estrutura importante, que é o clitelo, tá? Relacionado à reprodução e que ela vai estar presente nesses grupos, tá? Então, dentro dessa classe clitelata, a gente vai ter a subclasse oligoqueta, que são as minhocas que nós conhecemos, tanto terrestre como minhocas de água doce, então, tá? Subclasse irudínea, ou chamada de acaeta, lembra que eu falei que as sanguessugas perderam as cerdas? Por isso que deram esse outro nome, então, ó, um A de negação e caeta, que quer dizer cerda, então, sem cerdas. Então, são as sanguessugas. Não só, aqui tá as sanguessugas hematófagas, tá? Subclasse Branquiobdella, então, são minhocas terrestres e aquáticas. Desculpa, acho que nessa aqui só... Desculpa, acho que eu coloquei... Opa, perdão. Tá errado, tá, gente? São minhocas de água doce, tá bom? Uhum. E uma outra classe separada aqui, mas a gente quase não vai falar, talvez eu mostre mais figura dela, nós vamos ficar restritos a essas 2 subclasses e essas 2 ordens aqui, tá? E as outras só tá mais para constar mesmo essa classificação. E aqui a outra classe, a elossomata, né? Que são também minhocas aí de aquáticas também, tá? Que a gente também não vai entrar em questão, uma vez que o Brasil mesmo, aqui para nós, a gente acha que quase não tem essa minhoca. Em relação à cutícula, que acho que eu fiquei devendo da outra vez, tá, pessoal? Então, não sei se vai dar para terminar aqui. Então, vai recobrir, então, essa epiderme, né? Então, ela vai ter essa cutícula permeável, mas que não possui quitina ainda, né? Que deixa ela totalmente impermeável. Então, essa cutícula é permeável, por isso que esse animal vive em locais de água e também em locais úmidos, porque se ela já tem uma cutícula, né? Que ela é resistente, mas que ela é permeável, é porque isso existirá uma função. Então, normalmente, alguma difusão poderá acontecer, tá? Então, é uma malha de fibras aí, de constituição de proteínas, de colágeno, polissacarídeos, que vão constituir, então, essa
cutícula diferenciada que os anelídeos têm em relação a outros grupos, tá? Cutícula primariamente teria sido uma adaptação para regular essa absorção de compostos orgânicos e posteriormente como proteção. E a epiderme é constituída por epitélio simples, cilíndrico e contendo, então, células glandulares e sensoriais. Então, através desse epiderme, elas podem, então, receber esses estímulos, tá, gente, do ambiente também, como também possuir muitas células produtoras de muco para evitar também a dessecação, tá? Aqui, gente, só para mostrar mesmo essa evolução de cutícula em relação a outros grupos, ó, turbelária, que é lá de Plateumintes, né? E outros grupos intermediários, onde a gente tem, então, dos poliquetos e mais ainda dos oligoquetos modificando entre um e outro, né? A gente tem os lumbricos, que são de água doce e também terrestre, e poliquetos aqui, olha, que vão ser de água, então, tá? Então, bastante colágeno, fibrosa, né, e tal, que é secretada pela epiderme, e as glândulas secretoras de muco, então. Algumas coisinhas que ficaram aqui, pessoal, bem tranquilos, só relacionando mesmo o sistema nervoso, mas que a gente vai voltar a falar também especificamente disso, de cada sistema em separado aí, tá? Só deem uma olhadinha, se tiverem alguma, só comparando, tá? Se sistema nervoso, o que é necessário para o sistema nervoso, em comparação dos selenterados para o que os anelídeos apresentam. Ok? Tá bom. Até mais, pessoal. Tchau, até. Menos de um Tchau, minuto, Pro. tá bom? Faça a atividade, Tchau, prof. ok? A gente se vê mais. Tchau, gente. Até. Obrigada.